Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. Em dezembro de 2023, a professora Maria Caramês Carlotto, da Universidade Federal do ABC, foi reprovada em um processo seletivo que tinha como objetivo a conquista de uma bolsa de produtividade do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Na justificativa para a reprovação, o CNPq alegava que a professora ainda não havia realizado pós-doutorado no exterior e argumentava, abre aspas, provavelmente suas gestações atrapalharam essas iniciativas, fecha aspas. O caso da professora da UFABC é apenas um exemplo de uma longa e árdua história. Os desafios impostos às mulheres na construção de uma carreira acadêmica, de pesquisadora científica e também como docente. E é sobre isso que vamos falar no ponto de pauta de hoje. Para tanto, temos como convidada a professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco e presidenta da ADUFERP Seção Sindical, Nicole Pontes. Eu sou Rafael Balbueno e o nosso ponto de pauta de hoje são as mulheres e a universidade. Professora Nicole, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar conosco. Obrigada, Rafael. Um prazer imenso, não só falar aos companheiros e companheiras da Sedufme, né, que eu carrego no coração, tenho uma proximidade com o pessoal, e falar sobre esse tema, né, um tema central para as nossas discussões na nossa vida sindical, mas com 8 de março aí, né, a gente se organizando para encabeçar mais uma vez as caminhadas e a luta, é fundamental falar sobre isso, principalmente para a gente que é professora na universidade, né, muito importante. Então, eu agradeço demais essa oportunidade. Certo, professora, a gente ainda vai chegar na carreira docente, mas antes disso, acho que podemos falar da formação no ensino superior como um todo. Afinal, dados nos apontam para o quão baixo é o número de mulheres que chegam ao topo de suas carreiras, até mesmo em áreas nas quais elas são maioria lá no ingresso na universidade, nos cursos de graduação. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre esse percurso que é marcado por desafios desde a largada. Isso. Os dados que a gente tem apontam hoje já, e às vezes é uma surpresa isso para alguns colegas, pessoas fora desse espaço de discussão sobre gênero na universidade, de que as mulheres estudantes nas nossas graduações já são a grande maioria. Aliás, na educação como um todo, inclusive antes do processo de entrada na universidade, né? E aí, para a universidade, basta a gente ver, por exemplo, o número de inscrição do Enem, de pessoas que realizaram o Enem, o número de mulheres já é bem maior do que o número de homens, de acesso e entrada nas universidades também, e a saída, inclusive. Então, a formação das mulheres é muito maior, a gente ainda guarda uma diferença, que é um reflexo de uma diferença de um machismo estrutural, de uma lógica de organização que define áreas de conhecimento para homens e mulheres, que é muito diferente na universidade ainda. Então, a gente tem, embora muito mais mulheres na universidade agora, a distribuição desigual dessas mulheres e homens dentro de carreiras específicas, né? Então, a gente tem a concentração dos homens, por exemplo, em áreas de tecnologia, em áreas relacionadas à informática, tecnologia, engenharias, daquilo que às vezes a gente erradamente ainda continua chamando de ciências duras, né? E fazendo essa relação com a lógica do mundo masculino. Então, as companheiras que trabalham e se formam nessa área têm realmente uma dificuldade maior no nível estrutural de organização, mesmo desde a graduação, enquanto outras áreas a gente tem essa marca aí das mulheres nas áreas relacionadas aos processos pedagógicos, didáticos, formação de professores, em algumas áreas particulares das disciplinas relacionadas aos cuidados, como enfermagem, farmácia, né? Tem algumas dessas que têm um foco maior no feminino. A medicina hoje em dia é meio a meio, tem uma discussão nesse sentido também, mas também com uma tendência
em áreas particulares entre homens e mulheres, se você for olhar mesmo na formação nas faculdades de medicina, né? Então, assim, embora a gente tenha esse conjunto de mulheres e um grande número de mulheres formadas pela nossa universidade, a gente ainda consegue enxergar essa distribuição a partir do recorte de gênero, e quando a gente chega na pós-graduação, as coisas se dificultam, se tornam mais difíceis ainda, né? Embora a gente também tenha um maior número percentual de mulheres na pós-graduação estricto sensu no Brasil, acho que agora são cerca de 54% dos estudantes de pós-graduação estricto sensu no Brasil, nas universidades públicas, são mulheres, né? De uma forma geral. A gente também tem essa distribuição diferente, como a gente tem na graduação, né? Nas áreas das exatas, das tecnologias, uma concentração de homens nessas áreas versus uma concentração de mulheres nas áreas de humanidades e as áreas de saúde voltadas principalmente à lógica do cuidado, mas a coisa também se reflete a partir dos problemas que a gente vai ter com a saída dessas mulheres, né? Conseguir terminar o processo da pós-graduação, porque a gente realmente tem problemas estruturais muito graves, né? A gente só agora, 2 anos atrás, a gente conseguiu efetivar, por exemplo, o reconhecimento efetivo das licenças maternidade das estudantes de pós-graduação quando tem filhos, né? Que os 6 meses de licença seja dado a essas estudantes de pós-graduação no seu processo de maternidade, sem que isso prejudicasse nem a discente, nem a pesquisadora de pós-graduação, nem o programa, né? Porque o que a gente faz se a gente não reconhece isso, a gente estava começando a criar uma barreira de entrada. Os programas ainda resistem um pouco, não é um processo acabado, mas a gente estava criando uma resistência nessa porta de entrada, porque os programas partiam do princípio de que se a mulher está em idade, né, reprodutiva, que normalmente entre os 20 e poucos anos até 40, no máximo, né, 35 é o oficial, mas até 40 ainda há uma certa resistência, elas tinham mais dificuldade, começaram a ter mais dificuldade de entrar nos programas, né, porque se acredita que a maternidade vai fazer com que elas atrasem a defesa das suas dissertações, das suas teses, né? E aí isso, na plataforma Sucupira, vira ponto negativo para a contagem da lógica na CAPES, no CNPq, e aí prejudica os programas de uma forma geral. Então, isso é um retrato dessa diferença e dessa dificuldade estrutural que se põe na nossa própria lógica de organização da produção do conhecimento, né, em relação às questões de gênero. E aí, se a gente juntar gênero com outras relações, a gente piora a coisa ainda, né? A gente poderia ir em gênero e questões raciais, a gente pode ir em algumas questões relacionadas a gênero e sexualidade, por exemplo, falar do gênero assim, de uma forma mais ampliada, pessoas trans, da comunidade LGBT, todos esses elementos vão criando esses mecanismos, né? Mas, efetivamente, nessa lógica ainda mantida binária, a gente tem uma diferença imensa realmente dessa dificuldade nas pós-graduações, né? Embora agora a gente já tenha esse instrumento que efetivamente reconhece, né, a licença maternidade, reconhece esse espaço. E outro problema é o assédio, né? As mulheres sofrem de relações de assédio moral, não só assédio sexual nesses espaços, mas de assédio moral dentro desses espaços, que é fruto também de um processo de organização da maneira como a gente constrói a produção e a defesa de ideias, né? Eu sou socióloga, então eu trabalho também com esses aspectos da lógica da organização cultural, e a gente ainda continua tendo um formato, muitas vezes, associado a uma lógica onde a fala, a voz feminina ou as áreas de trabalho das mulheres nesses espaços são sempre consideradas áreas menos relevantes ou menos fortes, né? Então, a gente vê aí também essa distribuição das estudantes de pós-graduação também sendo, acho que tem maior dificuldade em termos dessa lógica do assédio, né? Do assédio moral mesmo, da lógica do controle excessivo sobre a sua produção acadêmica, ou da dificuldade criada para a produção acadêmica, para a participação, e aí isso complica
a nossa situação e a vida das mulheres de uma forma geral dentro desse espaço da pós-graduação. Certo. Professora, falando agora sobre docência. O caso da professora Maria Carlotto está relacionado à maternidade. Mas se nós formos olhar alguns dados, nós temos pelo menos indícios de que os desafios não se resumem a conciliar carreira e maternidade, apontando para um problema muito mais profundo, estrutural mesmo, e que por isso atinge também, inclusive, mulheres docentes que não são mães. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre essa estrutura, sobre quais são esses múltiplos desafios das mulheres na carreira docente. Isso, eu acho que essa questão a gente nem chama necessariamente maternidade, a gente hoje em dia fala um pouco de uma forma mais ampliada, inclusive para começar a pensar no lugar dos homens, né, nesse processo aí da parentalidade, né, a parentalidade como um problema que recai sobre as mulheres dentro do espaço da universidade e que afeta diretamente suas carreiras. É interessante pensar nas mulheres docentes, e outro dia eu estava dando uma aula, né, para uma turma falando de questões salariais, inclusive, e um dos meus estudantes disse, mas a senhora está dizendo que tem desigualdade de gênero dentro da universidade para os professores, mas vocês são servidores públicos, têm uma carreira, né, parecida, tem uma lógica de carreira que não faz distinção de gênero efetivamente, né, em termos da nossa retribuição, por titulação, em termos do nosso salário base, e não tem diferença de gênero. No entanto, a gente tem dados que vão mostrar que não só a questão da maternidade, que pesa profundamente, mas, de uma forma geral, pertencer ao grupo de indivíduos que tem esse período histórico particular, chamado período reprodutivo, né, na sua vida, que vai dos 25 aos 40 anos, já é um indicativo desse processo de dificuldade de ascensão na carreira. Então, os dados vão nos mostrar que as mulheres, né, que em média aos 30 e poucos anos são doutoras, entram na universidade, etc., já entram com essa dificuldade, embora não necessariamente virem mães ou sejam mães, né? Há já dentro da própria estrutura essa dificuldade até que efetivamente elas saiam desse período de possibilidade de maternidade e só aí elas fazem o mesmo processo de ascensão na carreira que os homens fazem. Os homens começam a produção e a ascensão para o topo da carreira de maneira muito mais rápida, né? E isso tem a ver com as questões de produtividade também. Eu acho, particularmente, que também tem a ver com questões relacionadas a processos de distribuição temática, né? Como eu estava dizendo, a concentração de mulheres e homens em temas muito particulares e a forma como a gente tem construído a produção do conhecimento tem dado ênfase em determinadas áreas que a gente considera mais masculinas do que femininas, mas não só isso, né? A gente efetivamente tem essa dificuldade de encontrar mulheres no topo da carreira e no processo de ascensão, porque não é só ter filhos e cuidar dos filhos, né? A gente chama de dupla jornada todo o processo do trabalho doméstico, né? Então, filhos ou não filhos, eu, por exemplo, sou uma docente que não tenho filhos, né? Mas existe todo um processo da gestão da vida doméstica, da gestão dos cuidados familiares, né? Que dá a gente essa outra jornada que realmente afeta de maneira muito diferenciada a vida das mulheres, né? E uma tendência dentro dos nossos espaços a reconhecer nos homens as figuras de liderança. E aí isso é um traço efetivo mesmo, cultural, do nosso passado, do nosso presente, ainda patriarcal e machista, né? Então, a gente tem dificuldade de eleger mulheres, de encontrar mulheres nesse espaço. E aí, essa relação a gente vê um pouco, voltando para a questão dos filhos, da pandemia, né? Da questão do produtivismo, da produção de trabalho. A gente vê que, por exemplo, mesmo mulheres que não tinham filhos durante a pandemia, também não conseguiam manter seus níveis de produtividade, né? Porque casadas que estavam ou não eram sempre responsáveis pelo espaço da gestão doméstica. As mulheres com filhos sofreram ainda mais, né? O percentual era cerca de somente 40% das mulheres mães conseguiram manter algum percentual ali de publicação de trabalho científico durante a pandemia. Os homens, o percentual de 76%.
de homens com filhos, né? Então, assim, óbvio que a gente vê aí, da mesma lógica que a gente fala, né, da distribuição de riqueza, né, onde tem muitos ricos, tem que haver aqueles que carregam o trabalho que os ricos consomem, né? Então, onde há pessoas efetivamente não conseguindo produzir, alguém está efetivamente produzindo dentro dessa relação doméstica, né? Então, é o trabalho doméstico, é o trabalho da maternidade, e aí eu acho que, obviamente, a maternidade se torna um foco, não é, de direito, obviamente, porque ela acrescenta essa lógica do trabalho doméstico ainda mais, né? Um elemento que dificulta ainda mais esse processo e desresponsabiliza indivíduos, né, homens, desse processo de criação e do cuidado. Né? E aí isso aparece muito efetivamente na nossa lógica produtiva, né? Então, esse conjunto aí de elementos que se chamou o efeito tesoura na estrutura, né? O efeito tesoura da estrutura de organização da produção científica no Brasil. Então, as mulheres vão realmente sendo tesouradas aí, cortadas dessa possibilidade. E, normalmente, só consegue essa ascensão para posições tanto de bolsa produtividade, esses lugares e locais mais reconhecidos, né, e no topo da nossa carreira, depois que já tiveram filhos, que os filhos têm já 7, 8 anos de idade, que é justamente quando você tem mais de 45, provavelmente, né? Enquanto os homens já têm essa ascensão muito, muito antes. É uma inversão aí desses papéis, muito embora a gente já tenha um conjunto de mulheres relativamente grande, né, entrando nessas carreiras, mas o caso da Maria Carlotto é crucial para a gente entender esse processo, né? O caso dela me chocou ainda mais por ser um parecer de colega da área das ciências sociais, né? A Carlotto é da área das ciências sociais, é da área das humanidades, e um parecer absolutamente esdrúxulo, né? Dentro de um contexto de uma colega que tem um processo de produção científica permanente, né? Forte, importante, né? Então, apelar para a lógica da maternidade como dificultadora desse processo de ascensão, ou de se obter uma bolsa de pós-doc é absurdo. Vale lembrar que assim, agora a gente já teve a correção disso, o CNPq voltou atrás, incluiu uma contagem diferenciada de pontos dentro do processo de distribuição das bolsas, né? Fez uma reparação coletiva e reorganizou, está reorganizando também, de uma forma geral, os parâmetros para a distribuição das bolsas, né, levando em consideração agora a maternidade. Bem como a plataforma também, né, a Sucupira, as outras plataformas também já começam a inserir esses essas novas formas de organização, mas isso só não é suficiente, não. A gente vai continuar falando sobre essas coisas, porque a mudança estrutural só acontece uma vez que a gente tenha efetivado essa mudança na nossa lógica de organização jurídica e de gestão, mas também numa lógica de mudança cultural mesmo, transformação dos comportamentos, da compreensão do papel, da força, da importância das mulheres na produção científica, na produção do conhecimento. Certo. Professora, a senhora mencionou agora o produtivismo. O produtivismo como um meio para a ascensão na carreira acadêmica é objeto de crítica do movimento docente há bastante tempo. Eu acho que vale dedicarmos uma pergunta específica sobre essa relação. Como o produtivismo impacta de maneira especial as mulheres pesquisadoras e docentes? Primeiro, eu gostaria de nos tratar, pesquisadoras e docentes, como trabalhadoras da produção da ciência, né? Então, a primeira é como classe trabalhadora, como trabalhadoras que somos, a lógica do produtivismo vem para ampliar esse processo de opressão e alienação do nosso trabalho, né? A gente se imprime uma velocidade
e uma forma de construir conhecimento cada vez mais veloz, mais rápida e com pouco aprofundamento, né? Então, num nível de profundidade cada vez mais raso, né? Sem os tempos adequados. Eu, principalmente, falando, inclusive, das ciências humanas, que tem essa necessidade de tempos muito particulares de aprofundamento conceitual, de aprofundamento das ideias, de trabalho que precisa desse olhar um pouco mais apurado e demorado mesmo, em termos de tempo, sobre aquilo que está sendo produzido. Então, como trabalhadoras, eu acho que a gente já sofre, de uma maneira geral, pela lógica do produtivismo, que nos empurra para esse sentido de produção daquilo que ainda não está efetivamente maturado, realmente pensado, produzido. Então, a gente fica vendo, em algumas situações, a explosão, por exemplo, eu vou falar novamente da minha área, de lógicas conceituais, de processos que entram aí na mídia, entende? Todo mundo começa a circular ideias, não que elas não sejam importantes, mas são importantes, mas sem o devido aprofundamento e sem a devida discussão. Por exemplo, a gente vê, né? Todo mundo usa lugar de fala, usa interseccionalidade, usa gênero, né? Sem o devido aprofundamento e discussão desses elementos, e aí começa a surgir uma montanha de trabalhos, né? Produzidos a partir dessa lógica, porque a gente precisa manter o nível de produção, precisa manter uma quantidade de trabalho sendo produzida constantemente, o que nos causa, perda qualitativa dos nossos trabalhos, dois, estafa, né? É uma estafa. Então, a gente sofre o tempo inteiro desse processo de cansaço acumulado, né? De dificuldade acumulada, e aí, para as mulheres especificamente, quando isso vem atrelado às lógicas de assédio moral, de um processo cultural de não reconhecimento da capacidade intelectual das mulheres nos espaços de produção científica, de maior dificuldade para publicação, na minha área, especificamente em áreas que não sejam consideradas áreas femininas, por exemplo. Eu trabalho com gênero, mas já trabalhei na sociologia, por exemplo, com áreas de teoria sociológica. É dificílimo para as mulheres nessa área. É uma área reconhecidamente masculina, onde a gente vem tentando galgar um espaço para as mulheres, né? Então, publicar nessas áreas é difícil, enquanto você tem uma pressão permanente para a publicação constante, né? Então, o produtivismo traz o aumento dessa pressão, e aí, para as mulheres nessa condição, quando a gente vai falar da parentalidade, das lógicas do trabalho, do acúmulo aí, do trabalho doméstico, né, das jornadas duplas e triplas de trabalho, a gente vai vendo o acúmulo de todos esses elementos, que aí você cria pressão de produção e, ao mesmo tempo, você cria todos os instrumentos que impedem que você efetive essa produção, né? E aí isso causa estafa generalizada e uma impossibilidade das mulheres permanecerem nesses espaços. Quantas e quantas histórias a gente não ouve de colegas, né? Que tem que sair da pós-graduação, por exemplo, como docente, porque tiveram filhos, ou porque estão acumulando diversas funções, não estão conseguindo dar conta da quantidade de artigos que tem que se manter produzindo o tempo inteiro. Então, a gente tem um instrumental que passa também por essa lógica estrutural de dificultar o trabalho feminino também, né? Então, eu acho que a gente precisa rever esses processos de uma maneira geral. Isso não é, o produtivismo não afeta exclusivamente as mulheres, os homens, nossos colegas também são afetados por isso, mas quando a gente junta esse ordenamento da produção a todo custo e esses outros elementos estruturais que já dificultam a nossa vida na universidade, a gente realmente cria um desafio gigantesco para as mulheres nesses espaços. Professora, hoje nós já temos muitos dados sobre a desigualdade de gênero na docência e na carreira acadêmica de maneira geral. Então eu lhe pergunto, tendo esses dados e as ações para encarar essa situação, quais são elas? Elas são satisfatórias? O que poderia ser feito por governos, órgãos, instituições? Enfim, quais são e quais poderiam ser as medidas para encarar isso? Olha, a gente sai
agora, né, está saindo, ele não saiu ainda, né? De anos muito nefastos com relação a qualquer forma de pensar outras maneiras de construir a universidade, porque a gente estava ocupado em defender a existência mínima dela, né? Então, acho que a gente passou 7 anos aí com foco na manutenção dessa existência, então esses outros elementos tinham ficado em stand-by um pouco. Agora que a gente consegue respirar minimamente, a gente começa a trazer de volta essas questões, né? O que é que a gente precisa fazer, especialmente nessas questões dos desafios dessa desigualdade de gênero dentro da universidade. Eu acho que a gente tem alguma sinalização indicativa de algo muito positivo, como eu falei um pouco antes, essa absorção aí da ideia da licença maternidade nos espaços da pós-graduação, nos espaços para as colegas docentes também, né? Isso sendo respeitado, a garantia, por exemplo, de contratação de substitutos nos casos dos afastamentos das colegas por licença maternidade. Então, a organização estrutural, acho, da jurídica da universidade e da produção científica vem se organizando nesse sentido. Mas, como eu já dizia também, a gente ainda tem os aspectos da organização cultural e pequenos ajustes com relação a esses processos que precisam ser feitos, né? Então, por exemplo, ter a garantia da licença maternidade para mães e estudantes de pós-graduação é excelente. No entanto, a gente tem um efeito rebote aí que vai dizer, eu vou ter uma diminuição, por exemplo, da entrada de mulheres, porque eu já sei que vou ter que dar licença maternidade. E aí o segundo passo que foi essencial foi não contar esse período na vida dessas pesquisadoras de pós-graduação como parte do período inteiro da pós-graduação. Então, esse passo é importantíssimo, é um passo recente, né, para que a gente ajustasse aí essa possibilidade de dificultar as coisas. Agora a gente vem com as garantias, por exemplo, de distribuição de bolsas de pesquisa, de bolsas de produtividade, né? Por causa do caso da Maria, de Maria Carlotto, foi criada efetivamente essa semana, acabei de ler a notícia alguns dias atrás, né? Algumas deputadas federais, né? Aprovaram finalmente, né, um projeto de lei que justamente defende as garantias da maternidade, né, dentro desses espaços da CAPES, CNPq, dos programas, dos editais todos, né? Então, quase a criação de um processo de proteção efetiva das mulheres e garantia de que elas não podem ser retiradas dos processos de busca por uma bolsa ou por suporte acadêmico. Então, isso é fundamental. A gente tem um conjunto de outras dinâmicas para fora, inclusive, do espaço da universidade, que foram essenciais para a luta das mulheres de uma forma geral, né? E que refletem também na nossa existência dentro da universidade. Né? Mas tem um que é o mais fundamental de todos, que não está sendo tocado e que não é falado, tem a ver com a parentalidade e não emergiu ainda como ponto central, para além dessa questão de garantir os espaços das mulheres. Se as mulheres são efetivamente as que se responsabilizam dentro da nossa lógica estrutural pelo processo da parentalidade, é preciso garantir a elas que tem um creche. E a gente tem falado muito pouco sobre isso. É preciso garantir nas nossas instituições, por exemplo, que as nossas colegas, tanto os estudantes, mas também as professoras, as docentes, tenham um espaço, né, para o seu trabalho, mas esse espaço de apoio do cuidado, né, dos seus filhos nesses locais. E isso é um elemento que tem sido muito pouco discutido. Né? Em algumas discussões remotas, a gente volta para umas discussões horrorosas. Você vai escutar os colegas falando às vezes, uma coisa, mas o Estado não tem a obrigação de criar o filho de ninguém, mas não está criando o filho de ninguém. É uma questão de um direito, né, constitucional, o cuidado que as crianças têm, já começa daí, e dois, do reconhecimento de que a metade dos indivíduos que estão na universidade ocupando espaço na produção do conhecimento e na educação
superior no país, precisam efetivamente deste instrumento para poder garantir que eles se concentrem na realidade mais positiva possível do seu trabalho, né? Porque uma mãe que tem que participar, por exemplo, de um aborto com a criança no braço, não vai estar, de forma alguma, trabalhando efetivamente no seu melhor contexto, né? Quem já cuidou de uma criança sabe muito bem disso. Por mais que ela queira, não, é difícil, né? Obviamente, não estou dizendo que a gente não tem que abrir os espaços para as crianças estarem nele, não. Eu sou a favor que tenha, não tem problema. Mas, em termos estruturais, a nossa defesa, inclusive enquanto sindicato, enquanto mulher sindicalista, é que a gente precisa efetivar a criação desses espaços de garantia, né? De garantia de participação adequada das mulheres no seu trabalho, nas reuniões de trabalho, no processo de produção de pesquisa, etc, etc. Então, acho que isso também é um elemento essencial que precisa vir para a pauta urgentemente, né? O caso das meninas aí recentemente criou essa questão do aspecto estrutural, mas eu acho que a gente precisa também falar da instrumentalização desse acesso, né, nos espaços físicos das universidades também. Certo. Professora, para encerrar, acho que podemos tocar ainda em um ponto que a senhora mencionou agora e que permeia isso tudo que a gente conversou até aqui. Há bastante tempo, o movimento docente tem discutido também a questão mulheres e sindicalismo. A senhora hoje é presidenta da ADUFERP e então eu aproveito para lhe perguntar sobre isso. Os desafios acumulados pelas mulheres que estão na carreira docente e também construindo a luta sindical da sua categoria. Uhum. Essa relação entre a carreira docente e a carreira sindical, por si só, ela já é um processo difícil, né? O sindicalismo dentro do espaço das universidades no Brasil ainda é um espaço de muita resistência dos colegas, de uma maneira geral, né? Queríamos nós que todos entendessem o valor e a importância do trabalho sindical na vida dos docentes como servidores públicos, na luta coletiva, na construção, inclusive de uma ideia de universidade, que é o que a gente almeja, né? Mas nas nossas garantias como trabalhadores da educação também. Isso só já é um desafio imenso. E ser mulher nesse traz para a gente também esse desafio, porque a gente às vezes não espera que nesse espaço a gente reproduza essas diferenças de gênero que operam em vários outros espaços. No entanto, a gente ainda vê esse processo sendo reproduzido, né? Constantemente a gente lida, por exemplo, com questões de assédio, e tem um congresso do nosso sindicato, onde a gente precisa, em todo o congresso, constituir uma comissão anti-assédio para garantir que as relações, né, se estabeleçam da melhor forma possível, porque nesse espaço também esses problemas ocorrem, né? Mas, efetivamente, a gente tem melhorado. Eu não quero falar só das coisas negativas. E dentro dessa relação de gênero e sindicalismo, no Sindicato Nacional, de docentes, né, no âmbito do Sindicato Nacional, que é quem nos representa, e nas nossas sessões sindicais, a gente tem efetivado uma participação grande, eu acho, cada vez maior, na verdade, de mulheres nesses espaços. Talvez por isso, inclusive, a questão de assédio, as questões relacionadas à maternidade, ao próprio papel das mulheres, tenham emergido com mais força, porque a gente tem efetivamente o maior número de mulheres nesse espaço. No âmbito do Sindicato Nacional, por exemplo, o âmbito tem 43 anos, eu acho que é a mesma idade da do FET. Nessas 4 décadas de âmbito do Sindicato Nacional, a gente já teve 6 mulheres presidentes, né? Com uma concentração para os últimos 6 anos. Né? Agora que a gente mudou para o Gustavo, mas a gente teve encarreiradas 3 gestões, 4 gestões de mulheres no Sindicato Nacional. Né? Nesses últimos dos 10 anos para cá. Nos 30, a gente teve as outras 3 distribuídas. Então, isso é um sinal de que, efetivamente, a gente está construindo essa presença nas nossas sessões sindicais. Isso se reflete também no Sindicato Nacional. Então, recentemente, a gente também teve a aprovação da questão da paridade de gênero no âmbito do Sindicato Nacional, né? Desde 2020,
todo o processo eleitoral é fundamentado numa lógica de paridade de gênero, então as chapas que concorrem à diretoria do Sindicato Nacional têm que ser apresentadas a partir da paridade, né, de gênero especificamente. Então, isso mostra uma preocupação, um zelo com relação a essa lógica da presença das mulheres nesse espaço e nas sessões sindicais também. Então, a gente tem, por exemplo, na minha sessão sindical, eu devo ser, eu acho que só a quarta, quinta mulher presidente nesses 40 anos também. Estou na minha segunda gestão. Antes de mim, a professora Érica Suragi também era presidenta. Antes dela, a gente teve umas outras três ou quatro mulheres também presidentas da sessão. Na minha gestão, particularmente, somos 9 pessoas, 7 mulheres e 2 homens, né? Então, a gente tem visto realmente essa aproximação da discussão, justamente porque a gente aumentado o número, voltando lá para o comecinho, né? Aumentado efetivamente o número de mulheres no espaço da universidade, nos espaços da pós-graduação, né? E nos espaços de docência, efetivamente. E aí, esse tema se torna central também na atuação sindical dentro da nossa universidade, né? E aí as mulheres passam efetivamente a se engajar e a ter esse espaço, construir esse espaço dentro do sindicato. Mas não é fácil ainda, né? Voltando às questões culturais, a gente ainda tem resistência, né? No sentido da participação de uma forma geral, das lógicas de construção coletiva, né? Onde muitas vezes os temas todos que são discutidos, né? De gaslighting, de apropriação da fala, né? São ainda observados dentro das dinâmicas da organização sindical, né? Então, eu tenho certeza absoluta que ser presidente do sindicato, eu vou com um determinado tipo de sensação e preparação para coordenar uma assembleia muito diferente do que se fosse um homem coordenando esse espaço, né? Porque a gente está efetivamente refém dessa lógica do gênero, refém desse processo de desigualdade social, e a gente sabe que a gente pode, né, ter uma maior quantidade de agressão, de resistência, né, então é bem diferente esse processo. Mas eu acredito que, assim, as garantias que a gente tem construído têm sido importantes, né? Eu acabei de chegar do congresso, junto com os colegas aí, e, assim, a gente tem visto muito resultado nessas políticas da paridade e nesses cuidados aí com a presença das mulheres nesse espaço. Eu acho que a gente está construindo um espaço importantíssimo, né, e importantíssimo para a vida sindical também, de uma forma geral, né, para a classe trabalhadora e para os docentes. Professora Nicole, eu gostaria de agradecer pela sua atenção e disponibilidade em conversar conosco. Obrigada, querido. Um beijo grande para os colegas aí de Santa Maria. Força na luta. Vamos aí rumo a uma construção, né, de um trabalho sindical forte. Beijo aí para a Císio, para a Liane, para a Marcinha, meus companheiros aí, Terezinha, conheço um conjunto de companheiros aí. Um beijo grande para todos vocês, em nome deles. E espero em breve visitá-los. Chegar por aí no Rio Grande do Sul para fazer uma visita. Obrigadão. Certo, obrigado. Assim encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a participação da professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco e presidenta da ADUFERP Seção Sindical, Nicole Pontes. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast no nosso site e nas nossas redes sociais. O endereço para o nosso site é www.sedufisme.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.